Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Hoje é dia de comparativo, aliás, é dia de mega comparativo. Reunimos para vocês as 5 novidades de 2020 do segmento dos SUVs utilitários: Ford Puma, Skoda Kamiq, Peugeot 2008, Renault Captur e Nissan Juke segunda geração, para um comparativo aqui no nosso canal. Mais de 2.500 km percorridos, muitas medições e muitos apontamentos para trazer-te este mega comparativo com as principais novidades do segmento B-SUV 2020. Ford Puma, Skoda Kamiq, Peugeot 2008, Renault Captur e Nissan Juke. Mas mais do que vencedores e vencidos, este vídeo é sobre tudo aquilo que tu precisas saber antes de comprares aquele que poderá ser o teu próximo carro. Foi um verdadeiro pesadelo logístico mobilizar 5 carros em simultâneo para vários dias de gravações, retirar todos os apontamentos para fazermos uma avaliação isenta de todos eles e, claro, todas as peripécias que acontecem durante as nossas gravações e que normalmente vocês não têm acesso. Como, por exemplo, furar um pneu em plena autoestrada, ir mudar o pneu e voltar para aqui porque o tempo não para. E por o tempo não parar, vamos passar para este mega comparativo. Vamos comunicar dois preços distintos. Um relativo ao preço da unidade ensaiada. Alguns dos modelos que aqui estão custam mais de 30 mil euros, mas não se assustem relativamente ao preço, porque até 25 mil euros vocês já conseguem ter estes carros com equipamento mais do que suficiente. E depois vamos ter o preço da unidade equivalente, que é o preço das versões com o mesmo nível de potência, com o mesmo nível de equipamento, para conseguirmos colocar todos mais ou menos ao mesmo nível e, na sua essência, dizer-te qual é que vai ser o verdadeiro vencedor. E se tu queres apoiar este trabalho e todo o empenho que nós colocamos em cada vídeo que fazemos do canal do YouTube da Razão Automóvel, já sabes o que é que tens de fazer. E é muito simples. Subscrever o nosso canal e ativar o sino das notificações para saberes sempre que nós colocamos um novo vídeo aqui no canal e que trazemos estes conteúdos que tu não encontras em português em mais lado nenhum. Portanto, do que é que estás à espera? Subscreve o canal e ativa o sino das notificações. Qual é o melhor equipado? Qual é que tem o comportamento mais desportivo? Qual destes é o mais espaçoso e o mais confortável? Vamos responder a todas estas perguntas, mas antes disso, vamos falar daquilo que primeiro salta à vista: a estética. Preparados? Vamos a isso. No final deste vídeo, apenas um destes 5 modelos vai levar esta taça para a sua garagem. E vamos começar aqui pelo Ford Puma. Em termos estéticos, é quanto a mim aquele que tem um visual mais esportivo. Tem umas cavas das rodas mais proeminentes, tem uma linha de jadilho bem mais baixa, mais próxima talvez de um crossover, e tem esta assinatura luminosa que foi inspirada no modelo Ford GT, um super desportivo. A traseira também é bastante musculada e gosto das linhas gerais deste modelo da Ford. Dos 5 modelos aqui presentes, o Skoda Kamiq era o único que eu ainda não tinha conduzido e foi uma enorme surpresa, mas já vamos falar disso adiante. Em termos estéticos, é o carro talvez mais consentâneo e menos arrojado de todos. Linhas tipicamente Skoda, bastante retilíneas, aqui com uma frente com os faróis em 2 pisos, mas sinceramente eu gosto. Para um público que não quer um automóvel tão agressivo, bem mais consentâneo, o Skoda Kamiq em termos estéticos é sem dúvida nenhuma uma boa opção. De modelo para modelo observamos estratégias totalmente distintas. No caso do Skoda Kamiq temos linhas mais conservadoras, já no caso aqui do Peugeot 2008 temos uma abordagem totalmente distinta, muito mais apostada no design. Temos as linhas que se repetem do Peugeot 208, aqui majoradas, proporções maiores, um verdadeiro SUV, ao contrário da anterior geração do 2008, que quase parecia uma carrinha. Aqui não, estamos na presença de um verdadeiro SUV nesta segunda geração do 2008. Assinatura LED em garra de leão, uma máscara traseira a percorrer toda a traseira em preto, enfim, um carro, quanto a mim, do ponto de vista estético, é aquele que marca mais a diferença deste quinteto. Costuma dizer-se que a equipa que ganha não se mexe e esse princípio aplica-se na sua plenitude à segunda geração do Renault Captur. Tem a mesma linguagem estilística da primeira geração, mas agora tem um visual que, quanto a mim, é muito mais sofisticado e, apesar de vermos imensas unidades do Renault Captur nas estradas, o seu design tem resistido muito bem ao passar dos anos e a Renault, quanto a mim, foi muito feliz nesta atualização. Temos uns faróis com esta assinatura em C, temos uma traseira também bastante agressiva e bastante musculada e esta carroceria em 2 tons que, quanto a mim, resulta muito bem. Portanto, a estratégia da Renault, nesta segunda geração do Renault Captur, parece que vai continuar o sucesso que já conheceu a primeira geração deste modelo. Continuando na senda dos ditados populares, costuma-se dizer também que os últimos são sempre os primeiros, e no caso do Nissan Juke também é verdade. Este foi o primeiro verdadeiro sucesso de vendas no segmento B-SUV,
quando foi lançada a primeira geração, há mais de 10 anos. Mas envolvido todo este tempo, temos agora o Nissan Juke bem mais maduro, não só por dentro, mas principalmente aqui por fora. Temos linhas que continuam a ser bastante diferentes e bastante agressivas, mas já não temos aquele aspecto redondado da primeira geração. Temos agora linhas mais retilíneas e um design, quanto a mim, é muito mais consentâneo e bem conseguido do que a da primeira geração. Agora que já conhecemos o exterior destes 5 modelos, quero saber qual é a tua opinião. Vai até à caixa de comentários deste vídeo e diz-nos, em termos estéticos, qual é que para ti levava a taça. Agora que já conhecemos o exterior, vamos conhecer o interior. Há quem defenda que a verdadeira beleza é aqui que se encontra, no interior. Mas será que com estéticas tão bem conseguidas, estes modelos ainda nos conseguem surpreender por dentro? Nós pegámos na fita métrica e no bloco de notas e fomos explorar a fundo tudo aquilo que cada um destes modelos nos tem para oferecer. Uma nota prévia muito importante, independentemente da avaliação. Todos eles, sem exceção, Puma, Juke, 2008, Captur e Kamiq oferecem espaço interior para assumir sem complexos todas as obrigações familiares. E não se esqueçam, consultem o link que está na descrição deste vídeo para terem acesso à lista de equipamento de série total de cada modelo. Dito isto, vamos começar pelo Kamiq. É todos os modelos aqui presentes o que tem um interior, digamos assim, mais tradicional. Sem grandes excessos nem rasgos de design muito marcantes, aposta sobretudo na facilidade de utilização e numa qualidade de montagem e construção assinalável. A par do 2008, é aquele que oferece uma qualidade perceptível superior. Em termos de cotas de habitabilidade, o Kamiq é de todos os modelos presentes o que oferece mais espaço para os ocupantes, seja à frente, seja atrás. Para terem noção, as suas cotas de habitabilidade são tão generosas que este Kamiq faz inclusivamente sombra ao seu irmão maior, o Karoq, que é de um segmento superior. Vamos sentados muito confortavelmente, tanto à frente como atrás, e só é pena que o Kamiq não ofereça portas USB aos passageiros do banco de trás de série. Mas em compensação, os técnicos da Skoda não se esqueceram das condutas de ventilação para quem viaja nos lugares traseiros. Regressando à dianteira, muito boa nota para o sistema de infotainment. É o único que oferece ligação wireless para smartphones. É rápido, intuitivo e à prova de futuro, uma vez que também pode ser atualizado remotamente. Finalmente, mas não menos importante, destaque também para as soluções Skoda, que a marca apelida de Simply Clever. Temos no porta-malas uma luz que, de forma muito simples, se transforma numa lanterna. Temos também um raspador de gelo escondido no bocal de enchimento, que nos transforma a nós numa personagem do Dragon Ball. E finalmente, um prático guarda-chuva escondido na porta, que nos pode dar muito jeito, até num dia de verão como este. Afinal de contas, nunca se sabe, não é? Se o Kamiq aposta na sobriedade, o Juke encontra-se no lado oposto desta equação. O interior é marcadamente mais desportivo. Uma desportividade que se destaca em detalhes como o tablier forrado de alcântara ou nos bancos dianteiros, que oferecem um ótimo apoio. A qualidade de montagem é suficiente e os materiais não desapontam. Já em termos de equipamento, o Juke é deste quinteto daqueles que oferece mais por menos. Consulta o link na descrição deste vídeo para ver o equipamento completo de todos os modelos em teste. Falando de opcionais desta unidade, o sistema ProPilot não é de série, nem o sistema Bose ou o sistema de navegação avançado. E não se compreende como é possível não haver plataforma de carregamento wireless no modelo, lançado apenas o ano passado. Quanto ao sistema de infotainment, tem um grafismo desatualizado e as câmaras de marcha atrás têm pouca definição, mas ainda assim, nenhum destes sistemas compromete. Passando agora para os lugares traseiros, apesar das formas exteriores da carroceria, viajamos com apenas menos 1 cm de espaço para as pernas do que no Kamiq, ainda que a sensação não seja essa. Talvez devido ao tamanho das janelas laterais ou à fraca visibilidade para a frente, devido ao formato em baquês dos bancos dianteiros, que nos tapa um bocadinho a visão para aquilo que se passa lá à frente. Já ao nível da cabeça temos menos 4 cm do que no Kamiq, mas ainda assim temos espaço mais do que suficiente. O acesso aos lugares traseiros também pode não ser o mais amplo de todos, mas é suficiente para entrar as cadeirinhas de bebés e também as pessoas um bocadinho mais avantajadas. De resto, no interior do Juke, a tónica é mesmo essa, o desportivismo. Continuando no domínio da aliança Renault-Nissan, passamos agora para o Renault Captur. Se por fora as semelhanças entre o antigo e o novo Captur são notórias, no interior o caso é totalmente distinto. Bem,
mas que evolução. E essa diferença diz muito do empenho da Renault neste segmento cada vez mais importante. Não se esqueçam, o Captur da anterior geração vendeu que nem pães quentes em Portugal e o novo certamente irá pelo mesmo caminho. De facto, não lhe faltam argumentos. A verdade é que nesta geração o Captur melhorou imenso, tanto em termos de espaço como em termos de construção. As superfícies mais importantes são suaves ao toque, a montagem está acima da média, é rigorosa e o conforto é um dado adquirido. Mesmo nesta unidade que já somava alguns quilómetros, não registámos barulhos parasitas. Falando da tecnologia do Captur, a escolha pelo sistema de infotainment EasyLink 9.3 é quase obrigatório. É um opcional caro, mas eu acho que vale a pena. Apenas não se compreende a falta de portas USB tipo C num carro lançado em 2020. Como assim, Renault? Mas importa frisar que este detalhe não compromete o sentimento geral com que ficámos desta unidade, que já contava com quase 4.000 euros em opcionais. Mas bastará abdicarem dos sistemas de auxílio à condução e ao pack de câmaras de 360 graus, cuja resolução não impressiona, para este valor em extras cair para metade e com isso também o preço deste simpático Captur ficar também ele mais simpático. Seguindo agora para os bancos traseiros, vamos muito bem sentados. As cotas de habitabilidade são muito semelhantes à do Skoda Kamiq, mas o modelo francês vence pela versatilidade. Temos portas USB, tomadas de ventilação e ainda a possibilidade de correr para a frente e para trás o banco. Como veremos mais adiante, vai dar muito jeito. Mas o que é facto é que vamos muito bem sentados no Captur. Continuando por terras francesas, senhoras e senhores, este é o interior do Peugeot 2008. Dos 5 SUV aqui presentes, o 2008 é, quanto a mim, aquele cuja apresentação mais impressionou. Não só pelo design marcadamente futurista, mas também pela qualidade dos materiais e montagem. O sistema iCockpit da Peugeot, composto por um volante mais pequeno e por um quadrante em posição mais elevado, não será do agrado de todos, mas eu confesso que gostei. A posição de condução é correta e estes bancos específicos da versão GT Line oferecem um ótimo conforto e apoio. Um elogio que, de resto, posso estender a toda a gama 2008, independentemente da versão. O tato geral de todas as superfícies é premium e mesmo os botões da consola central oferecem um tato que é mais habitual encontrar em modelos alemães de segmentos superiores. Falando do equipamento, esta unidade estava equipada com o sistema de infotainment topo de gama, que custa 600 euros, e também com um teto de abrir elétrico no valor de 800 euros. 2 opcionais que dispensaria a favor da caixa automática de 8 velocidades, em detrimento desta caixa manual de 6 velocidades. Até porque este sistema de infotainment não acrescenta muito face à versão de série, portanto, se querem a minha opinião, esqueçam este opcional. Passando agora para os lugares traseiros do 2008, as cotas de habitabilidade do Peugeot são muito semelhantes às do seu arquirrival Renault Captur. Apesar das linhas mais depuradas e do design mais dramático da carroceria, a verdade é que as diferenças no interior do 2008 para o Captur contam-se em apenas 1 ou 2 cm de diferença, portanto fazem jogo muito igual. Mas ainda sobre os lugares traseiros, só é pena o 2008 não oferecer ventilação. Porém, oferece 2 portas USB e muito conforto para 2 adultos. Portanto, resumindo e baralhando, o Peugeot 2008 tem muito mais para oferecer do que apenas design e qualidade. É sem dúvida um competente familiar, espaçoso, bem equipado e, claro, confortável. Passamos agora para o Ford Puma. Em termos de espaço, é o mais acanhado deste quinteto SUV. Nos lugares traseiros, o espaço para a cabeça não é generoso, mas nas restantes cotas de habitabilidade está muito próximo dos seus rivais. Passando para os lugares dianteiros, somos confrontados com um interior muito funcional, coadjuvado por um sistema de infotainment muito competente e por uma qualidade de construção e materiais que não merece reparos. Todos os comandos são de fácil alcance e são bastante intuitivos. Materiais e montagens muito interessantes, com exceção para os materiais empregues nas portas, que são na sua maioria duros ao toque. Ainda assim, a montagem continua em bom plano. Já em termos de equipamento, este Puma nivela pelas melhores ofertas do segmento. Mesmo nas versões intermédias, o Ford Puma tem um conteúdo muito interessante em termos de equipamento de série.
Falando do caso concreto desta versão ST-Line X, além do aspecto exterior mais desportivo, com umas jantes um bocadinho maiores, temos no interior apontamentos mais marcantes, como é o caso dos bancos específicos, do volante esportivo e dos apontamentos nas portas. Caso optem pela versão ST-Line, apenas terão de abdicar destes acabamentos em pele. Feitas as contas à nossa avaliação ao interior do Ford Puma, apesar de ser dos mais contidos no espaço, ele continua a não deixar-se intimidar pelas jovens famílias que procuram um carro para todas as obrigações familiares. Apesar de mais acanhado, ele continua a ser um excelente familiar. Disso podem ter a certeza. Quem procura um SUV de segmento B também procura espaço e versatilidade. Portanto, vamos fazer um teste destes 5 modelos. Ver qual deles consegue colocar todas estas caixas na sua bagageira. Que comece o jogo da versatilidade e do espaço. Nenhum dos modelos aqui presentes apresenta menos de 400 litros de capacidade de mala, ou seja, todos eles oferecem uma capacidade de carga muito generosa. Portanto, todos passaram neste teste das caixas com brio. E quando rebatemos os bancos, ainda mais nos impressionaram pelo espaço que oferecem. Mas falando de cada modelo em concreto, o Peugeot conseguiu acomodar todas as caixas sem esforço. A abertura da mala é ampla e a plataforma de carga não oferece dificuldades. Com ou sem bancos rebatidos, há espaço para dar e vender. Já o Skoda Kamiq, apesar de ser o que tem a mala mais pequena deste comparativo, tem uma abertura bastante ampla e uma volumetria igualmente simétrica. Por isso, acaba por ser fácil colocar o mesmo número de caixas que colocamos nos seus concorrentes. O Nissan Juke também foi uma agradável surpresa. Apesar das formas exteriores da carroceria, o Juke não teve dificuldades nenhumas em engolir todas estas caixas. É das maiores malas do segmento e isso é visível tanto com os bancos recolhidos como com os bancos na posição normal. Dentro da mala deste Nissan Juke, dá para tudo ou para quase tudo. Para o fim, neste desafio das malas, ficaram os reis das soluções mais engenhosas, o Ford Puma e o Renault Captur. O Ford Puma, apesar de ser um dos modelos com menor capacidade de mala, principalmente ao nível da chapeleira, colmata essa desvantagem com um segredo muito bem escondido. Uma caixa secreta que possibilita inclusivamente transportar objetos molhados sem qualquer inconveniente para o interior do nosso SUV. Um sistema prático, é verdade, mas que não chega para incomodar aquele que eu considero ser o rei da modularidade deste comparativo, o Renault Captur. Os bancos deste carro francês podem deslizar para a frente e para trás para aumentar o espaço de carga ou, se assim entendermos, o espaço para os passageiros. Seja de que forma for, o Captur não teve dificuldade nenhuma em colocar todas as caixas com que nós o desafiamos no seu interior. Ok, chegou finalmente a altura de passarmos para a estrada. Temos à nossa disposição 5 modelos com motorizações a gasolina, todos com recurso a turbo e, portanto, com genica suficiente para mover estas carrocerias mais aventureiras. Todos eles têm mais de 110 cavalos. Seja qual for o modelo que escolheres, traz certamente um bom aliado de viagem. Mas ainda assim, há diferenças assinaláveis entre eles e nós vamos agora descobrir quais são. Deste quinteto SUVs, o mais divertido de conduzir é, sem dúvida alguma, o Ford Puma, secundado pelo Nissan Juke. E não é por eu estar ao volante da versão ST-Line X com jantes 19 polegadas e com os pneumáticos ligeiramente melhores. Independentemente da versão do Ford Puma, e como eu disse no início, este não é um comparativo de versões, é um comparativo de modelos, seja qual for a versão que vocês escolham, regra geral, o Ford Puma é sempre o mais divertido de conduzir. É aquele que tem o chassi mais resolvido e também a direção mais comunicativa e direta. Consegue-se levar muito bem numa estrada revirada, agora como esta que eu estou a fazer. Relativamente ao motor, falando da versão 1.0 EcoBoost de 125 cavalos, é um motor fantástico. Para mim é o melhor motor do segmento. Tem 125 cavalos de potência, tem 200 Nm de binário máximo, acelera de 0 a 100 em 10 segundos e tem uma velocidade máxima de 192 km/h. Apesar destas cifras serem das melhores do segmento, é o motor mais poupado
deste quinteto. Relativamente à unidade que eu estou a testar, que está equipada com a versão Mild Hybrid do motor 1.0 EcoBoost, ela debita 155 cavalos e 220 Nm de binário máximo. Portanto, temos aqui um acréscimo de cerca de 30 cavalos e mais 20 Nm. E como é que isto se traduz? Traduz-se numa aceleração do 0 ao 100 em 9 segundos, portanto menos 1 segundo do 0 ao 100 numa velocidade máxima de 200 km/h. Na vida real isto nota-se muito? Nota-se um bocadinho, mas a diferença de preço também não é muita, são cerca de 950 euros. Portanto, se vocês querem os 155 cavalos, acho que os 950 euros são muito bem empregues. Conhecido que está o Ford Puma, vamos agora passar para os comandos do mais discreto, mas não menos competente Škoda Kamiq. Será que nos vai surpreender? O pragmatismo é mesmo a palavra de ordem ao volante aqui do Škoda Kamiq. A direção é leve, mas ainda assim é suficientemente rigorosa. A forma como ele aborda a estrada, lá está, é pragmática, sem grandes devaneios, sem grandes entusiasmos. A suspensão, por exemplo, nota-se que tem mais rolamento do que, por exemplo, o Ford Puma ou mesmo o Nissan Juke. Mas já em termos de conforto, oferece um bocadinho mais de conforto do que, por exemplo, estes dois modelos, igualando, por exemplo, o Renault Captur. Não tem um tato tão premium como o Peugeot 2008, mas não está muito longe. É um carro pragmático na forma como aborda a estrada e na forma também como foi desenvolvido. E isso nota-se em todos os pequenos detalhes. Relativamente ao motor deste Škoda Kamiq, bem, é o que tem a ficha técnica menos interessante de todas. Mas ainda assim contamos com 115 cavalos de potência e com 200 Nm de binário máximo. E aqui em estrada, se calhar muito por culpa desta caixa DSG7, a diferença para os seus rivais é praticamente imperceptível em termos de resposta e em termos de acelerações. Ele faz 10 segundos do 0 ao 100 e tem uma velocidade máxima de 193 km/h. Aqui em estrada não se nota um carro submotorizado, o motor é muito competente, é muito bem insonorizado e os consumos também alinham pelo aquilo que melhor se faz neste segmento. Em consumos e em andamentos moderados, contem com médias de 6,1 litros ao 100. Rigoroso, pragmático, bem construído, motor muito adequado ao chassi, só posso tecer elogios a todo o conjunto. Não é o mais entusiasmante de todo, mas para um SUV familiar compacto, nada mal. Aqui ao volante do Captur há muito para dizer. É o único 4 cilindros deste comparativo, tem um motor com 1.33 cm3, debita 131 cavalos e tem 240 Nm de binário máximo. A sua aceleração de 0 ao 100 é feita em 9,6 segundos e a velocidade máxima é de 193 km/h. Como é que se sente aqui em estrada com esta caixa automática? Se eu fechasse os olhos, o tipo de resposta deste motor é muito similar, por exemplo, à do Peugeot 2008. As diferenças são praticamente imperceptíveis. Onde se sente verdadeiramente diferença é nos consumos. Este motor faz cerca de 0,2 litros ao 100 a mais, portanto 6,3 litros ao 100 face ao 2008, portanto é um bocadinho mais gastador, mas numa utilização normal, cotidiana, dificilmente vão perceber a diferença entre um e outro. Onde eles se distinguem é na forma como pisam o asfalto. Face, por exemplo, ao Ford Puma, que é referência em termos dinâmicos, este Captur não é tão rigoroso, nem é tão divertido. Gosto da direção, mas a suspensão não é tão competente a conseguir controlar todas as oscilações da carroceria numa curva e noutra curva. Por outro lado, é mais benigno quando nós pisamos um buraco na estrada e é bastante confortável. Destes modelos todos, é dos mais confortáveis e é onde vamos melhores sentados, porque estes bancos, efetivamente, são muito bons. Este Renault Captur é, sem dúvida nenhuma, a prova viva do amadurecimento dos produtos da Renault. Por fora pode ter muitas similitudes com a anterior geração do Captur, mas aqui dentro, meus caros, é uma história completamente diferente. Bons materiais, um bocadinho por todo lado, uma excelente apresentação e aqui, quem vai aqui sentado, sente uma diferença notória no tratamento que é dado às nossas costas e também um pouco a todo o nosso corpo. Não tem um tato geral tão premium em todos os comandos como, por exemplo, tem o Peugeot 2008, que é, quanto a mim, o melhor nesse aspecto, mas não está muito distante. É pequenos detalhes que fazem a diferença. Já no que diz respeito ao conforto, é ligeiramente mais confortável que o Kamiq e é tão confortável como o 2008.
E já que mencionei tantas vezes o Peugeot 2008, é precisamente para esse modelo que vamos passar agora. Entra, sai, tem sido uma azáfama. Eu acho que nunca conduzi tantos carros num só dia, principalmente quando são concorrentes diretos entre si. Mas isto é muito bom para nós conseguirmos perceber todas as diferenças entre eles. Falando aqui do nosso Peugeot 2008, é aquele que se sente mais especial ou que faz-nos sentir mais especiais quando estamos a conduzir, porque todos eles é o que tem o tato mais premium. Isso nota-se pelo peso da direção, pela qualidade dos materiais, pelo isolamento acústico perceptível aqui no interior. Enfim, está tudo muito bem conseguido. E olhem para esta apresentação, é bastante impactante. Naturalmente que é impactante, mas tem alguns problemas quando estamos a conduzir, nomeadamente para irmos ao sistema de ventilação, temos que clicar aqui numa tecla que não é propriamente fácil de encontrar, e só depois no ecrã tátil é que nós conseguimos alterar, por exemplo, a climatização aqui no interior do 2008. Não é propriamente fácil, mas confesso que é muito bonito. Relativamente ao seu comportamento dinâmico, não é tão dinâmico, por exemplo, como o Ford Puma ou, por exemplo, como o Renault Captur, que é um bocadinho mais dinâmico do que este, mas sente-se mais sólido, mais confortável aqui em estrada, um bocadinho mais premium. É aquele que tem uma sensação, um pisar mais premium destes 5 BSUVs bastante competentes. Quanto ao motor, a seguir ao Renault Captur, é o segundo maior motor deste comparativo a 5. Temos um motor 1.2 PureTech de 3 cilindros ali à frente, que nos oferece 130 cavalos de potência e 230 Nm de binário máximo. Em termos de prestações, se compararmos com o Ford Puma com o motor 1.0 EcoBoost de 125 cavalos e não com o de 155 cavalos que nós trouxemos para fazer imagens, este é o mais rápido de todos. 9,1 segundos do 0 ao 100 e uma velocidade máxima de 198 km/h. Apesar de ser o mais rápido, não é o mais gastador de todos. Esse prémio, que não é um prémio que ninguém quer levar para casa, fica para o Nissan Juke. Este nivela pela bitola, não do Ford Puma, que consegue fazer 5,8 litros ao 100, no percurso que nós fizemos com os 5 modelos em simultâneo, faz um bocadinho mais, faz 6,1 litros ao 100, portanto, ligeiramente abaixo do que fez o Renault Captur, que foi 0,2 litros mais goloso do que este, em linha com aquilo que conseguimos no Skoda Kamiq e relativamente distante daquilo que conseguimos com o Ford Puma. Portanto, temos aqui um motor rápido, mas nem por isso mais gastador. Relativamente a esta unidade que eu estou a ensaiar, infelizmente não está equipada com a magnífica caixa automática de 8 velocidades da Peugeot. Custa cerca de mais 1.800 euros e, se querem a minha opinião, é um item obrigatório no que diz respeito ao Peugeot 2008. É um dinheiro mesmo muito bem empregue. Talvez preferisse abdicar da versão de 130 cavalos deste motor em detrimento de uma caixa automática e comprar, por exemplo, a versão de 100 cavalos com caixa automática em vez desta caixa manual. Não que seja má, é bastante interessante, pena ter ser tão grande e ter um curso tão elevado, mas tem um bom tato e é bastante competente. Resumindo, este 2008 é bastante confortável, muito confortável mesmo, dinamicamente é bastante competente, mas quanto a mim não é tão divertido como, por exemplo, o Renault Captur ou o Nissan Juke ou mesmo, naturalmente, o Ford Puma. Face ao Skoda Kamiq, que é o carro mais homogéneo eventualmente destes 5, posso dizer que em termos dinâmicos se situa no mesmo patamar. É tão bom estar de volta aos comandos do Nissan Juke nesta segunda geração. Ele que foi o precursor deste subsegmento que agora faz tanto sucesso. E nesta segunda geração o Juke está bem mais maduro, mas ainda assim continua a ser o mais atrevido do segmento, ou um dos mais atrevidos do segmento. Neste quinteto é sem dúvida nenhuma o mais irreverente, não só em termos estéticos, mas também na forma como aborda a estrada. Para lhe fazer frente numa estrada um bocadinho mais sinuosa, apenas podemos contar com o Ford Puma, porque apenas este consegue manter a interatividade que nós conseguimos ter ao volante deste Juke. Nota-se que os técnicos da Nissan se preocuparam em continuar a fazer deste um carro divertido e jovial de conduzir. E quando chegam curvas como esta, em que nos fazem ter mais apoio e depois mudarmos novamente para esta esquerda,
e depois para uma direita, a transição de massas faz com bastante naturalidade, mas isto tem um contrapeso, e contrapeso é esse. Do ponto de vista do conforto e do requinte de pisar da suspensão, não é tão confortável como o 2008, como o Kamiq, até mesmo como o Puma. É talvez dos modelos menos confortáveis do segmento, mas não faz dele de todo um carro desconfortável em estrada. Apenas, enfim, a suspensão do ponto para ganhar na parte dinâmica beliscou um bocadinho o conforto, mas ainda assim este carro consegue ser um excelente familiar utilitário. Resumindo, o Nissan Juke não é um rebelde sem causa. É o modelo mais irreverente destes 5 que eu vos trouxe hoje, mas isso não faz dele um familiar incompetente, bem pelo contrário, tem conforto mais que suficiente. Ali atrás, também como já vimos, também tem bastante espaço e uma capacidade de mala ótima. Enfim, é para aqueles que querem um bocadinho mais de salero no SUV de segmento B, e isso não falta neste modelo, que também tem um preço muito, mas mesmo muito competitivo. Agora que já ouviram tudo aquilo que eu tinha para dizer em termos de conforto e em termos dinâmicos de cada modelo, deixem-me a vossa opinião na caixa de comentários. Qual é que acham que tem a melhor relação para aquilo que vocês procuram num SUV de segmento B? Mas no final só pode haver um vencedor, e a vitória sorriu ao Renault Captur, que por uma margem mínima conseguiu levar a melhor perante o Nissan Juke, o Peugeot 2008, o Skoda Kamiq e também o Ford Puma. Ainda que, dependendo daquilo que vocês mais valorizarem em cada carro, o vencedor possa ser diferente. Por exemplo, querem um carro com tato mais premium? Talvez a vossa escolha recaia sobre o Peugeot 2008. Querem um carro mais esportivo? O Ford Puma, apesar de ser um familiar muitíssimo competente, como nós vimos ao longo deste vídeo. Querem um carro um pouco mais consensual? Talvez o Skoda Kamiq seja a vossa preferência. Ou então o Nissan Juke, que tem uma relação preço-equipamento muito bem conseguida. Portanto, estamos na presença de 5 modelos fantásticos, mas no final nós não gostamos de deixar as palavras a meio, e ditou a nossa avaliação que fosse o Captur que levasse a vitória e esta pequena taça simbólica para a sua garagem. E não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, se querem continuar a par de todas as novidades do mundo automóvel, subscrevam o nosso canal e ativem o sino das notificações. Nós prometemos continuar a trazer conteúdos como este ao canal de YouTube da Razão Automóvel. Eu espero que tenham gostado, partilhem também a vossa opinião e também a vossa experiência com estes modelos na caixa de comentários. E se tens um deles na garagem, por favor, diz-me qual tem sido a tua experiência com esse modelo. Portanto, agora é a altura de despedir. Tenho a regressar a Lisboa com estes 5 carros, não sei como é que vou fazer. Um grande abraço e até à próxima.